Seja muito bem-vindo a essa nova aula. Nós já tivemos duas aulas sobre essa peça, que é um quadrado para redondo. Nós tivemos a primeira na lousa, onde nós apresentamos todo o passo a passo do traçado. Depois nós fabricamos ela na cartolina, onde também mostramos passo a passo e terminamos ela fazendo a montagem. Como nós falamos, como eu falei e venho a dizer, agora nós vamos fazer uma peça recravada, onde ela vai ter o encaixe sem solda. Então eu vou explicar para vocês aqui, tá certo? Como nós vamos fazer no passo a passo. O traçado é o mesmo, apenas acrescenta os encaixes. Mas isso eu vou estar explicando. Antes de continuar essa explicação, gostaria de mostrar para vocês aqui o que eu vou necessitar para fabricar essa peça. Vou estar mostrando aqui para vocês uma tesoura de corte direito, certo? E também estou usando uma de corte reto aviador. Por quê? Porque é para chapa fina. Se eu vou trabalhar com a chapa mais fina, eu não tenho necessidade de usar um equipamento como uma tesoura elétrica, uma máquina mais pesada, certo? Ou um maçarico de corte. Então nós vamos estar trabalhando com essas tesouras. Aqui é um martelo para funileiro. Em alguns lugares esse martelo é chamado de martelo de chapeador. Nós vamos precisar, claro, dos compassos, que é necessário os compassos que tenha uma ponta mais firme para riscar na chapa. E nós precisamos também aqui de quê? Um ponção de bico, que é para poder marcar a chapa e fixar melhor o compasso. Um riscador de ponta firme para poder riscar a chapa. E não poderia nos faltar o quê? Um esquadro, embora que sabemos que podemos substituir o esquadro pela própria linha do compasso. E também a nossa ferramenta para a medida, que é a trena. Juntamente dois pilotos, que é para marcar as partes da peça para ficar mais fácil de enxergar. Como a chapa muitas vezes é brilhosa e tem alguns outros riscos, fica difícil de enxergar às vezes os pontos. Então nós vamos marcar. Mas aqui estamos usando principalmente para que você tenha uma melhor visão, ok? Então vamos lembrar que já explicamos o quadrado inteiro, já explicamos sobre o quadrado inteiro, certo? Sobre todo o quadrado, como é que eles são divididos em 4 partes. Lembramos também que tem a altura que nós falamos, lembrando tudo aquilo na primeira aula, e o restante é sequencial. Aqui nós vamos partir da etapa já de traçado, então nós vamos fazer só 1/4 da peça, porque a explicação do porquê o quadrado inteiro e tudo nós já temos nas aulas anteriores. Se você tem alguma dúvida, ou se você está vendo esse vídeo primeiro do que o anterior, por favor, olhe a primeira aula que você vai ter a explicação melhor para esse caso. Então vamos iniciar a nossa peça. Estou usando o próprio esquadro como régua. E nele também levantando a perpendicular que eu preciso. Vou marcar esse ponto aqui para poder sabermos que esse ponto vai ser o ponto da divergência. É um pouco difícil de enxergar aí, vou fazer o possível marcando com os lápis para vocês enxergarem melhor, tá? Mas ela já é mais difícil enxergar só na vista. Assim que eu fizer aqui, vamos escrever aqui para vocês verem qual é a peça que nós estamos fazendo. É exatamente a mesma das anteriores, mas para não ficar dúvida, ela é um quadrado para redondo de 100 com diâmetro de 80 e uma altura de 120 milímetros. Lembrando sempre que nós trabalhamos com milímetros, então não há nenhuma necessidade de estar dizendo milímetro. Eu já estou falando
na medida de trabalho, do dia a dia. Sempre que eu falar a medida sem dizer qual a nomenclatura, é porque eu já estou trabalhando na medida de trabalho. Porque eu poderia dizer 12 centímetros, 10 centímetros, mas a medida que nós trabalhamos é milímetro, então 120 milímetros, ok? Aqui eu estou fazendo o mesmo processo que eu fiz no outro, marcando 1/4 do quadrado. No caso, o quadrado tem 100, então 50. Aqui é o ponto A. Vou estar riscando aqui para você ter uma melhor visibilidade. E agora nós vamos fazer o redondo. No caso é 80, estamos riscando aqui com 40, também a metade do diâmetro. Aqui vamos dividir igualmente em 3 partes. Lembrando a numeração, que nós sempre vamos ter aqui o 1, 2, 3, 4 e aqui a linha D de emenda. Vocês lembram disso, né? E agora vamos marcar a nossa altura, que é de 120 milímetros, onde nós vamos pegar a linha de verdadeira grandeza. Agora precisamos pegar o quê? As distâncias. Lembra que a distância de 1 e o 4 são exatamente a mesma? Exatamente a mesma distância, 1 e 4. Então eu venho aqui, que eu já botei os quadros aqui nessa linha, já venho aqui e marco, ó. Aqui vai ser a linha.
Aqui já está marcado o ponto, que aqui vai ser 1/4. Agora nós vamos pegar o segundo ponto. O segundo ponto é exatamente igual o 3 e o 2. Então marcamos aqui o segundo ponto. Dois barra 3. Tá faltando qual ponto agora, pessoal? O ponto da linha de emenda, que é exatamente essa distância do ponto 4 para o ponto D. Então nós vamos pegar aqui do ponto 4 ao ponto D. E vamos colocar aqui também. Linha D, ok? E agora vamos passar para o desenvolvimento. E agora aguardo você na próxima aula.